Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Eu me chamo Sérgio Rodrigues, sou professor de literatura e hoje nós vamos discutir sobre o que é o texto literário e suas funções. Conteúdo muito importante que inicia o pontapé para se trabalhar a literatura, os textos literários dos vestibulares, ok? Bom, o texto literário e suas funções. Primeira coisa que nós temos que observar, pessoal, é que o texto literário, ele é um texto que apresenta uma linguagem diferente da linguagem usual. É algo que você aprendeu lá no final do seu ensino fundamental, chamado de linguagem figurada. O que é que diferencia um texto literário de um texto não literário, de um texto comum? É que o texto literário ele é um texto que, como nós vamos ver, ele apresenta o que nós podemos chamar de elemento artístico ou a plurificidade. É um texto que é uma linguagem especial. E o que seria essa linguagem especial? Que as pessoas, inclusive, muitas vezes confundem e acabam dizendo, o poeta pode falar errado, né? O poeta pode errar, o poeta fica usando a gramática de forma errada. Não é bem assim. Isso é o que a gente vai chamar na literatura de licença poética. Então é essa viagem que a gente vai fazer hoje, discutir o texto literário e suas funções. Vamos começar mostrando aí um quadro comparativo entre o texto literário e o texto não literário. Do lado esquerdo aí da sua tela, como vocês podem observar aqui, nós temos as características de um texto literário. Tá? O que é que vai caracterizar o texto literário? O texto literário, ele é um texto que ele tem o propósito de emocionar, de sensibilizar. Sérgio, o que seria essa sensibilização, essa sensibilidade do texto literário? Os gregos chamavam isso, o elemento catártico do texto, porque o texto ele te envolve emocionalmente, ok? Ele sensibiliza. Veja que logo abaixo você tem a ficção, ela é a recriação da realidade. Esse termo é um termo muito importante que é usado inclusive pelos gregos, só lembrando que o conceito de poesia, o conceito de texto literário, ainda não com o nome literário, mas o conceito de poiesis, foram os gregos que criaram lá na antiguidade, que é exatamente essa criação, poiesis, daí a palavra poesia que surge daí. Tá? Então, o texto literário, ele é uma recriação da realidade. O que seria essa recriação? É aquilo que Aristóteles chamava de supra-realidade. É uma realidade recriada pelo artista. A linguagem poética, ela tem essa proposta que é exatamente de recriar a realidade. Ou seja, não é uma linguagem comum, mas ao mesmo tempo não tem ligação com a verdade em si, mas uma verdade recriada pelo artista. Por isso que às vezes o aluno confunde muito, ele diz, estava lendo aqui esse texto poético, Sérgio, e aí eu vi que no texto o cara sofre, o cara está amargurado, né? A pessoa que escreveu o texto estava numa depressão. Não pense assim. Aquela voz que está no texto literário, que está no texto poético, que nós vamos chamar de eu lírico ou eu poético, não é o eu do autor. Eu, Sérgio, escrevo um poema, mas aquele poema necessariamente ele não é obrigado a estar expressando o meu sentimento. Por isso que a gente diz que a literatura é o quê? O texto literário é um texto que expressa sentimentos universais. Alguém que vai ler aquele texto vai se identificar exatamente com aquilo que está lá enquanto sentimento. Mas não podemos confundir o criador com a criatura. Quando Machado de Assis escreve Memórias Póstumas de Brás Cubas, o Machado não é o personagem Brás Cubas. O personagem é um eu que foi criado, é uma figura de papel, ok? Daí a gente dizer que a linguagem poética ela é uma linguagem que recria a realidade. Ela é ambígua, né? Por que ambígua? Porque ela pode dar margem a várias interpretações, né? Quando Drummond diz, tinha uma pedra no meio do caminho, o que seria essa pedra? Ok? Então é isso que nós chamamos de linguagem ambígua, também chamada de linguagem conotativa, ok? Olha aí o texto não literário. ênfase no conteúdo, uma linguagem denotativa, ou seja, uma linguagem que é o chamado sentido unívoco, né? Veja que é o contrário, aqui você tem linguagem conotativa no texto literário, no não literário é linguagem denotativa. O objetivo é informar, é explicar. Então vejam essa diferença, ok? Bom, então nós podemos definir aí o texto literário como um texto que tem complexidade, já deixei em destaque aí para facilitar para vocês, ok? A conotação, que é o sentido figurado, a multissignificação, olha aí esse termo, né? Vários significados, e a chamada liberdade de criação. É essa liberdade de criação aqui que nós também podemos chamar de licença poética, ok?
veja o que Antônio Cândido vai dizer. A produção literária tira as palavras do nada e as dispõe como um todo, articulado. A organização das palavras comunica-se ao nosso espírito, o leva primeiro a se organizar, em seguida a organizar o mundo. Então veja que é uma definição muito poética, né, do que seja o texto literário, ou seja, a produção literária tira as palavras do nada e recria, dá uma nova roupagem a essas palavras, organiza, e depois essas palavras organizam o mundo, que é o mundo literário, é o mundo do poeta, é aquele mundo que foi criado pelo poeta, né, e que vai ser expresso ali na poesia, ok? Olha só, temos aqui um poema belíssimo, né, de José Paulo Paes. José Paulo Paes é um poeta contemporâneo, tá? Chamado de poeta minimalista, né, porque ele gosta muito de poesias curtas, né, de textos curtos. E aí você tem um poema chamado Elogio da Memória. Eu coloquei do lado, né, isso aí vocês devem lembrar, né? Isso é uma ampulheta, tá? É aquele funil, espécie de funil, né, que você joga, né, fazer experiências aí, né? Você vê que tem uma areia descendo do funil, e aí, né, descendo pela ampulheta, vai passar ali no cano da ampulheta, como se fosse uma garganta, para cair lá embaixo, tá? Por que eu coloquei esse poema, né? Eu coloquei esse desenho da ampulheta junto do poema. Vamos lá. José Paulo Paes vai dizer o seguinte: o funil da ampulheta apressa, retardando a queda da areia. Nisso imita o jogo manhoso de certos momentos que se vão embora, quando mais queríamos que ficassem. Vejam que propositalmente, e aí é onde entra a questão da licença poética, vejam que o poema ele foi feito, estruturado como se fosse uma ampulheta. Você, para analisar esse texto, você não olha apenas o aspecto verbal, as palavras, funil, mas também o aspecto visual, né? É o que a gente vai chamar de poesia verbo-visual, porque ela é uma poesia que, para ser interpretada, você também tem que olhar o formato. Olha a liberdade poética, olha a criatividade do texto poético. E aí você vê, ó, o funil da ampulheta apressa, retardando. Imagina, quando você joga areia dentro de uma ampulheta, tá vendo aqui, ó, ela vem, aqui ela demora até cair. Ela vai passar por aqui, mas nesse meio, o que é que vai acontecer com ela? Nesse meio, ela vai, tipo, engasgar. Ora, o que foi que o poeta quis fazer com isso, pessoal? Ele compara o funil da ampulheta, ó, a pressa, porque ela vai descendo, né? Então aqui a areia vai descendo, chega um momento em que ela vai parando. E aí? Retardando a queda da areia. Nisso imita o jogo manhoso, ele está dizendo que a ampulheta, ela imita o jogo manhoso de certos momentos da vida da gente, que vão embora, mas que a gente não queria que fosse. Daí o título, Elogio da Memória. Porque é assim que é a nossa memória. Ela vai, né, a gente vai esquecendo os momentos que vão embora, mas a gente queria que ele ficasse. Veja que a areia ela vai enganchar, como se ela não quisesse descer. Assim é a nossa memória, são as nossas reminiscências, é o nosso passado que fica na memória, tá? Então veja que a poesia, ela é o quê? Uma supra-realidade. Quem nunca viveu essa realidade? A poesia é capaz de dizer isso aí, tá? E aí você tem um comentário, né, para você aí depois com calma, né, o comentário que a gente fez da análise do poema, colocamos aí para facilitar os seus estudos, né, ok? E aí temos um outro poema de Arnaldo Antunes, né, opa, vamos voltar aqui. Um poema chamado Rio, o Rir. Vejam bem, você tem aí um poema, né, que seria o rio, e ele está num formato, ó, como se o rio tivesse em movimento. Né? Ó, o rio rodando aí você tem o R, aí vai fechando até chegar lá no meio do rio, lá no fundo do rio. E aí ele está exatamente num formato de roda. Interessante que se você lê o título do poema, Rio, o Ri. Se você lê o contrário, Ri, o Rio. Ou seja, você tem a palavra rio, que também se forma com a palavra ir. Né? Se você lê rir, ir. Né? Ou seja, o rio vai. Assim é a vida, né? É dessa forma que o poeta está comparando o rio com o desenrolar da vida, né? Um texto belíssimo de Arnaldo Antunes. Você vê que a imagem do rio é como se fosse a imagem da própria vida. Tá? O rio, ele não tem retorno. Existe até um provérbio popular que diz que, né, ninguém bebe da mesma água do rio. Por quê? Porque ela vai embora e já vem outra água. Assim é a vida, ela vai passando, ela vai rodando em círculos, né? Como se fosse um rio. Ou seja, ninguém desce duas vezes no mesmo rio. É isso que diz o provérbio popular, tá? O próprio ser, ele já se modificou, assim como as águas do rio, quando ela passa, ela se modifica.
Por isso que aí, ó, voltando lá ao poema, por isso que ele está no formato de uma roda, né? Como se fosse girando aqui, ó. Assim é a vida. E ela vai se afunilando até chegar aqui, ó. É como se essa rodinha no final fosse o fim da vida. Ok? Então, é isso que vocês precisam conhecer. É o que caracteriza o texto poético, o texto literário. E aí, ó, uma brincadeirinha aí com uma tirinha, em que a gente vai ver alguns elementos que fazem parte da linguagem literária, que é esse sentido conotativo, tá? O rato roeu a roupa do rei de Roma. Cebolinha, você aprendeu a falar? O rato roeu a roupa do rei de Roma? Claro, todo mundo sabe que o Cebolinha ele troca o R pelo L. Ora, quando você tem o rato roeu a roupa, essa repetição do R é um recurso que nós chamamos de aliteração. E aí eu queria lembrar vocês, queridos alunos, que um dos elementos fundamentais do texto literário é exatamente a presença da linguagem figurada. E aí nós temos os recursos de figura de linguagem. O Enem trabalha muito com esse tipo de questão. Saber o que é um eufemismo, saber o que é uma prosopopeia. E aí a gente vai vendo isso ao longo de nossas aulas, porque são muitas as figuras de linguagem. E é um assunto que a gente vai praticamente trabalhar durante todas as nossas aulas, porque é um elemento, é um instrumento que faz parte do texto literário. Aqui eu tenho um exemplo de uma literação. Vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Saia pra fora, Rex. Ela te enxotou com um pleonasmo? Impossível. Ela não seria capaz. Então o que era? Entendi. Levar a saia para fora, né? Ó, saia para fora. Ah, Sérgio, que coisa mais feia. Sonhei um sonho. Ambos os dois. É, isso na linguagem comum, né? Na linguagem da língua portuguesa, digamos, a gente chama isso de pleonasmo. Né? Na gramática, isso é considerado um erro, pleonasmo vicioso. Na literatura, isso é muito comum. Essa redundância enfática, né? Que serve como uma licença poética. Né? Sonhei um sonho belo. Né? Okay? É outro elemento. E aí nós temos outras figuras, a metáfora. Fala uma coisa romântica. Meu amor é uma caravana de rosas, vagando num deserto inefável de paixão. Ora, meu amor é uma caravana de rosas. O amor não é uma caravana de rosas. Né? Manuel Bandeira diz, meu verso é sangue. Não, sangue é uma coisa, verso é outra. Então isso é chamada metáfora, quando você compara, iguala um termo com o outro. O amor aqui está sendo comparado a uma caravana de rodas. Né? Então isso a gente chama de metáfora. No próximo exemplo nós temos, meu pai tem 800 cabeças de gado. Aí o outro diz, e o seu? O meu pai só tem um boi, mas ele está inteirinho. Ora, o coleguinha não entendeu, né? Quando ele diz, meu pai tem 800 cabeças de gado, isso é um termo que você chama de catacrese, porque na verdade cabeça de gado, né? Quando ele diz, meu pai tem 800 cabeças de gado, ele está usando aí uma parte, né? Para se referir ao outro, não é a cabeça, ele tem o gado, mas é um modo de você dizer. Isso também é uma figura de linguagem que vai fazer parte do texto literário. A hipérbole, que é a mais conhecida de todas, né? Dr. Paper, essa dor de cabeça está me matando. Ora, é um exagero literário. Pô, estou morrendo de fome. Não, ninguém está morrendo de fome. Né? O namorado vai dizer lá para a namorada, para conquistar, você é a mulher mais linda do mundo. Ele não conheceu todas as mulheres do mundo para dizer que ela é a mais linda. Então é uma forma de você trabalhar o exagero que também faz parte do texto literário. O eufemismo, que é a chamada suavização de ideias chocantes. Amor, estava dirigindo o seu carro quando, contra minha vontade, a lataria de seu carro ganhou um formato único para dizer que bateu o carro. Então isso é o chamado eufemismo, né? É a suavização. Fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Você não vai chamar o menino de feio, né? Eu não quero ficar com você porque você é feio. Você diz, olha, você não tem uma beleza, né, tão atraente, né? Para não dizer, né? Você faltou com a verdade, para não dizer que o camarada mentiu. Então isso é o que nós chamamos de eufemismo. Ok? Agora nós iremos responder algumas questões, né? Para reforçar tudo que vimos nessa aula. Ok, pessoal? Bem, agora vamos aprimorar ainda mais o nosso conhecimento, né, sobre o texto literário e suas funções, respondendo às questões a seguir. Leia o texto que se segue. Vamos lá. Uma coisa é escrever como poeta, outra como historiador. O poeta pode contar ou cantar, não como foram, mas como deveriam ter sido, enquanto o historiador deve relatá-las, não como deveriam ter sido, mas como foram, sem acrescentar ou sobretair da verdade, o que quer que seja.
Essa frase é uma frase, né, um pensamento, né, de Miguel de Cervantes, né, aquele famoso autor da obra Dom Quixote de la Mancha, né, a obra Dom Quixote, que é uma obra da literatura universal. E aqui vocês veem, queridos alunos, que ele faz uma diferença entre o que é o poeta e o que é o historiador. O historiador ele tem que contar a história como ela aconteceu. Ou seja, ele vai falar sobre um fato da história do Brasil, história europeia, mundial, a Primeira Guerra, ele vai relatar para o aluno como é que foi aquilo ali, porque o historiador ele tem que ter imparcialidade. O poeta não. Quando ele diz, o poeta pode contar ou cantar, não como foram, mas como deveriam ter sido. Por quê? Porque é aí onde a gente entra naquela discussão que a gente falava na aula referente, né, a esse conteúdo, ou seja, a literatura, o texto poético, ele é a supra-realidade, ele é a recriação da realidade. Então o poeta não é obrigado a contar as coisas como elas foram, né? Beleza? Vamos à questão? Cervantes aponta para o papel da escrita como elemento modelador do texto, a partir de sua intencionalidade e do público que ele quer atingir. Ou seja, o texto tem preocupação com o interlocutor ao qual se destina. Partindo dessa constatação, podemos concluir que, olha só, turma, a linguagem poética, que é a linguagem literária, de acordo com o autor, quando ele diz uma coisa é escrever como poeta, propõe-se traduzir exemplos característicos da linguagem conotativa. Olha o que nós vimos na aula anterior. O que é a linguagem conotativa? É aquela que apresenta o sentido figurado. Ou seja, é a linguagem plurissignificativa. Então ela não é a linguagem real, mas uma linguagem no sentido figurado. Ok? Questão bem simples. Olha só, vamos para outra questão, tá? Uma questão do Enem, questão bem interessante, né? Exigiu um pouco mais de atenção do aluno. Logia e mitologia é o título do poema. É um poema de Cacaso. Meu coração, de 1972, já não palpita fagueiro. Sabe que há morcegos de pesadas olheiras, que há cabras malignas, que há cardumes de hienas infiltradas. No vão da unha, na alma, um porco belicoso de radar, e que sangra e ri, e que sangra e ri. A vida anoitece provisória, centuriões, sentinelas, do Oiapoque ao Chuí. Vejam, pessoal, que nesse texto você tem que fazer uma relação com o momento histórico, né? Você percebe essa ligação entre a literatura e a história? Logo aqui no início, quando ele diz, meu coração de 1972, período da ditadura, já não palpita fagueiro, meu coração não está tão feliz, ele não está fagueiro, alegre. Por quê? Sabe que há morcegos de pesadas orelhas. E aí ele vai usando as metáforas para caracterizar o período ditatorial. Ele vai usando as palavras metafóricas, né, através de alegorias, como a gente chama na literatura, né, que são elementos comparativos, para caracterizar um período de trevas, um período de dor. Olha só, cabras malignas, que há cardumes de hienas infiltradas. Cardume, né, essa coisa suavezinha, mas está lá infiltrada, né? Os espiões que vão da unha na alma, um porco belicoso. Olha esse termo usado, né? Porco é aquele animal, né? Já tem um sentido pejorativo. Porco, belicoso, de bélico, de arma, ó, de radar, e que sangra e ri. O radar seria exatamente para quê? Localizar as pessoas, né? Período de opressão. Sangra e ri. Sangra e ri. Olha a ironia. À noite, a vida anoitece. Ora, qual é o sentido da vida anoitecer? Né? Manhã e noite. A noite é o fim do dia. A vida anoitece, é como se a vida fosse embora. A vida fica escura, a vida fica noturna. Centuriões, sentinelas, isso do Oiapoque ao Chuí, dos dois extremos do Brasil. Ok? Olha só. O título do poema explora a expressividade de termos que representam o conflito do homem do momento histórico vivido pelo poeta na década de 70. O Enem tem essa vantagem, né? Os enunciados, eles já trazem um pouco de interpretação para o aluno. Nesse contexto, conclui-se que, olha só, o poeta caracteriza o momento de opressão através de alegorias de forte poder e impacto. A gente já falava isso quando interpretava o texto. Ou seja, o momento de opressão, que é ali o momento da ditadura, através de alegorias, de metáforas, desse sentido figurado, para poder gerar o impacto no leitor. Ok? Vamos a mais uma questão, tá? Um poema de Manuel Bandeira, poeta modernista. Canção do vento e da minha vida. O vento varria as folhas, o vento varria os frutos.
o vento varria as flores e minha vida ficava cada vez mais cheia de frutos, de flores, de folhas. O vento varria os sonhos e varria as amizades. O vento varria as mulheres e a minha vida ficava cada vez mais cheia de afetos e de mulheres. O vento varria os meses e varria os teus sorrisos. O vento varria tudo e a minha vida ficava cada vez mais cheia de tudo. Vocês devem ter percebido na leitura que há uma certa repetição, né? Uma certa sonoridade. O vento varria, vento varria. A própria pronúncia da palavra vento com o verbo varrer, ele sugere o som do vento. É aquela figura de linguagem que nós vimos chamada de aliteração. Isso é um recurso poético. Isso faz parte de um elemento que o poeta utiliza, que é para dar uma maior sensibilidade ao texto. Né? E essa musicalidade gerar o quê? Gerar um sentido do próprio som. E aí é a criatividade do texto literário. Questão bem simples, tá, gente? Olha só. Na estruturação do texto, destaca-se o quê? Olhem aí para as questões, ok? A repetição de sons e de construções sintáticas semelhantes, ok? Ou seja, questão bem simples que envolve a questão da sonoridade das palavras do texto literário.